esse governo tá uma lambança tão grande, uma desorganização tão grande, que nem roubar, que é o que eles mais têm experiência em fazer ao longo das décadas, eles estão conseguindo fazer direito. Essa tentativa amadora de criar essa licitação do arroz para roubar milhões do povo brasileiro, obviamente foi escancarada e todo mundo já sabe. Só que a lambança piorou. O responsável pela licitação, o Neri Geller, né, que inclusive o filho dele tinha ligação com um sócio que ganhou boa parte dos lotes aí da licitação, que por isso ele foi exonerado, ele soltou agora, participou de uma entrevista, onde ele falou que ele não pediu demissão, ele foi demitido, exonerado por Fávaro, né, o ministro lá da Agricultura. Aí olha a situação como é que complica. O Neri Geller, que é o centro, né, que é o eixo de todo o esquema aí que veio à tona, ele que tá ligado com esses empresários que fecharam boa parte dos lotes, inclusive o cara lá da mercearia já fugiu pra Europa, que sabe que vai gente presa, só não sei se vai ficar preso, porque no Brasil o corrupto não fica preso, né? Mas o Fávaro foi lá e demitiu o Neri Geller sem nem conversar com ele, nem teve a dignidade de chamar o cara e conversar com ele antes. O Neri Geller ficou sabendo pela imprensa que havia sido demitido. Obviamente jogaram o cara como bode expiatório, jogaram ele na fogueira para ver se diminuía o desgaste com o governo. Só que o que eles não contavam é que o Neri Geller fosse lá dar uma entrevista falando: olha, eu não pedi demissão, eu fui exonerado, eu não vou ser bode expiatório disso daí, mas também ele fala, eu não vou sair atacando e não vou falar mal do Fávaro. Só que logo na sequência ele fala que o Fávaro não tem articulação com a bancada do agro na Câmara dos Deputados e que o Fávaro centraliza tudo. Peraí, se o Fávaro tem um problema de centralizar tudo, então o Fávaro é o responsável por essa lambança dessa licitação corrupta que agora virou um dos maiores escândalos do governo. Não é à toa que se fala em Petrolão, Mensalão e agora a questão do arrozão. Com certeza tem muita coisa ainda para vir à tona, o governo já não sabe mais como fazer para evitar o desgaste, estava tentando recuperar o desgaste pela incompetência no Rio Grande do Sul. Nós temos que lembrar que a demonstração da inépcia e da incompetência desse governo na crise do Rio Grande do Sul prejudicou muito essa facção criminosa, e justo quando eles achavam que o povo já estava esquecendo a tragédia do Rio Grande do Sul, aí entra o escândalo do arrozão, que agora foi anulado, eles dizendo, eles vão fazer uma nova licitação. Só que agora uma licitação com os olhos do Brasil inteiro prestando atenção em quais serão as empresas. Mas ficou muito escancarado, gente. A ligação, sócio ligado ao filho do Neri Geller, o Neri Geller sendo exonerado às pressas para ver se escondem, se apagam os traços, né, os vestígios. E o Neri Geller já falando que o problema do Fávaro é que ele centraliza tudo. Cara, que lambança. Assim, isso é um escândalo atrás do outro. Teve a medida provisória que foi devolvida agora, que eles estavam contando com ela, porque o governo está gastando demais. Os empresários que doaram dinheiro para a campanha do Lula, porque já é um absurdo. Uma pessoa que se diz empresária, empreendedor, e dá dinheiro pro Lula, é alguém que está comprando a corda para se enforcar. Eles já abandonaram o barco e estão falando que não tem condição mais a quantidade de tributos e impostos que esse governo está impondo na população sem considerar diminuição de gastos. E agora nós temos um Lula participando de uma coletiva de imprensa, fala mais algumas asneiras, o dólar bate o recorde, passa de 5,40 e o Ibovespa caindo também. Lembrando que só esse ano o dólar aumentou 10% e o Ibovespa caiu 9%. Ou seja, bolsa de valores caindo, investimento indo embora, o dólar ficando mais caro, o Brasil tem que importar praticamente todos os produtos industrializados que nós temos, então vai ficar tudo mais caro, o dólar subindo, gasolina fica mais cara, ou seja, o alimento também fica mais caro, porque todo alimento é transportado por caminhão. Resumindo, eles estão acelerando o processo de destruição do Brasil, o que de certa forma é bom, porque vai ser um choque grande da população, bastante para a gente poder fazer uma mobilização de resgate, e se Deus quiser, esse governo não chega nem ao final do seu mandato. Sem falar que o Congresso está abandonando o governo completamente, o governo já não consegue articular, não consegue passar mais nada. As promessas, o que o governo tem feito? Ele compra deputados, né, alguns deputados pelo voto, compra o voto dos deputados alegando emenda, só que ele não paga. O governo está tão podre que ele não está pagando nem os deputados que eles estão comprando, nem os deputados estão revoltados. Boa parte, por isso que aquela parte promíscua, centrão assim, está abandonando. Não é isso.
A lambança só aumentando e agora... Gente, hoje teve um ministro do Lula que foi indiciado por organização criminosa e corrupção. O ministro do Lula, mais um. Não salva ninguém nessa porcaria mesmo, né? Graças a Deus, esse vai ser o último governo da esquerda que o Brasil vai ver, porque ele vai deixar um rastro, um trauma tão grande da população, que eu sinceramente acho que por gerações a esquerda não vai ter chance mais uma vez de chegar no governo. Um abraço. Aqui mais uma informação: o Conselho Nacional de Justiça abriu um processo administrativo disciplinar para investigar o desembargador aposentado Sebastião Coelho em razão de suas declarações contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada por unanimidade pelo colegiado, com o Corregedor Nacional da Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, atuando como relator do caso. Para Salomão, as declarações de Coelho incitaram a animosidade das Forças Armadas contra os poderes da República e foram proferidas com objetivos eleitorais. Ana, a gente já salientou aqui, mas o desembargador aposentado Sebastião Coelho é advogado tanto de Felipe Martins quanto do ex-deputado Daniel Silveira. Bom, impressionante, né? Como o Brasil de 2024, desse consórcio, desse sistema com entranhas totalitárias, como ele se parece cada vez mais com o Lavrenti Beria, né? Me mostre, né? Mostre-me o homem e eu encontro o crime. Por mais que o doutor Sebastião Coelho tenha falado A, B ou C, não interessa. Ele tem a sua liberdade de expressão protegida pela Constituição. Fim. Então, de novo, o que nós vamos ficar esperando é a OAB se pronunciar em relação a isso. A OAB, a Polícia Federal, sobre todo esse caso. O Piotr acabou de falar, né? Tem que ser pressão no Congresso, porque estamos, claro, diante de dois presos políticos, né? E os dois presos políticos hoje são defendidos pelo doutor Sebastião Coelho, bravamente defendidos por ele, um homem de coragem. Mas eu, Piotr, sinceramente, não ponho mais a menor fé no Congresso, não apenas porque eles não vão querer mexer neste vespeiro, mas porque Alexandre de Moraes vai continuar dando de ombros. Ele deu de ombros para PGR, que já havia se manifestado sobre a soltura do Felipe Martins, que já havia se manifestado sobre a soltura do Daniel Silveira, através do constitucional indulto presidencial, né, numa declaração oficial da subprocuradora Lindor Araújo, e Alexandre de Moraes deu de ombros. A questão agora é: até quando os outros ministros do Supremo Tribunal Federal, uma corte constitucional que deveria ser justa, que deveria salvaguardar nossa Constituição, que deveria proteger nossas leis, sem olhar a quem as leis são aplicadas, ou são distorcidas, ou são inventadas? Até quando vocês vão comprometer a importância da nossa Suprema Corte nesse silêncio covarde? Isso é um silêncio covarde. Não apontar os desmandos da Corte é um silêncio covarde. Isso não vai ficar assim, porque em algum momento, como Augusto sempre fala, isso vai se virar contra a Corte. Serão processos, ganhos em cima dessa Corte, em cima dos ministros. Mas além disso tudo, coloquem a mão na consciência, ministros. Coloquem a mão na consciência. Um homem já provou a sua inocência, que vai completamente contra as nossas leis. O ônus da acusação fica exatamente com aquele que acusa. O ônus da prova do delito, da prova do crime, fica com quem acusa. Coloquem a mão na consciência. Se não for pelo Felipe Martins, pelo Brasil. Aqui fora, a Suprema Corte no Brasil virou chacota por causa do Alexandre de Moraes. Por causa de um ministro. A nossa Suprema Corte, que deveria ser séria
respeitada no Brasil e fora, hoje é motivo de chacota aqui fora. É isso, Paula. E na sessão de hoje do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes disse que não é mais o único comunista da corte. A fala, em tom de ironia, foi feita durante o julgamento de uma possível reforma das leis que determinam as taxas de correção do FGTS. Obviamente, poderíamos pensar, seria, aproveitando até, ministro Fachin, esse momento socialista do plenário, eu, depois de muito tempo sendo chamado como o único comunista dessa Suprema Corte, hoje me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Eu continuo na teologia da libertação. Ministro Fachin, para que seja feita a questão isonômica, padres e pastores. Para que não deixemos ninguém de fora. Nós poderíamos, por exemplo, há os rabinos também, Excelência. Eu ia dizer isso. Não, mas aqui não há nenhum rabino. O ministro Fux, que eu me lembre. Eu não votei. E padre tampouco. Nós poderíamos propor aqui, né, de lei diferenda, que ao invés do pecúlio do trabalhador, a taxação de grandes fortunas financiasse a casa própria. Augusto. Primeiro, ele não sabe usar ao invés, né? Ao invés você usa quando você quer dizer ao contrário, né? Ao invés de pagar, eu quero receber. Esse ao invés dele é em vez de, que são coisas diferentes. Ela não sabe falar português. Agora, seria um excelente juiz no governo do Stalin, por exemplo, na ditadura. Esse aí faria bonito nos processos de Moscou, em que se obrigava o preso a confessar o que não fez, né? Prendia todo mundo, condenava sem julgamento. Tá certo. Por esse viés, ele é muito parecido com o pior juiz comunista que já houve na União Soviética. Não, Piotr, a discussão jurídica foi para as cucuias ali, né? Uma político total. De botequim de quinta categoria. Essa é a inteligência natural falada em português, porque acho que a Ana pode nos trazer como, por exemplo, seria uma conversa, ou como é uma conversa na Suprema Corte Americana, que eles adoram se comparar. Só para citar uma menção aí que fez o ministro Alexandre de Moraes, qual era a relevância disso? O Supremo Tribunal Federal tem um atraso de processo, precisa julgar um monte de coisa. Agem como se não tivesse. Vou recorrer à Ana também. Acho que o líder, a Ana citou há pouco no começo do programa hoje, que é o líder da polícia política soviética, que dizia exatamente. Eu não vou me lembrar o nome agora, Ana. Bom, e a Ana citou. Beria. Isso, pronto, né? Me deu o homem, eu encontro a culpa, alguma coisa nesse sentido, né? Então, pronto, acho que. O homem e eu encontro o crime. Pronto. Ana, quer aproveitar, comentar aí para a gente finalizar esse trechinho que a gente selecionou, a sessão de agora há pouco aí do Supremo? O Brasil voando, né? Eles não têm absolutamente nada para analisar, para apreciar, para julgar. Eles que vivem reclamando que eles recebem quase 100 mil casos por ano, enquanto a Suprema Corte Americana recebe de 80 a 90 casos por ano. E se procurarmos, né, se escutarmos todos os áudios diários que são liberados diariamente para a população americana das sessões da Suprema Corte, não vai encontrar nada disso, Piotr, absolutamente nada. Agora, um pequeno detalhe, né, que eu prestei atenção no Flávio Dino, aí para os católicos, apostólicos romanos da audiência. Bom, se fosse comigo, eu seria da teologia da libertação. Apenas façam uma pesquisa sobre o que é a teologia da libertação e como a teologia da libertação está destruindo a Igreja Católica no Brasil há muitos anos. Há muitos anos. Se você é um católico de verdade, essa é a primeira coisa que você tem que combater começando amanhã. A teologia da libertação na Igreja Católica no Brasil. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a devolução ao governo de parte da medida provisória que altera as regras de compensação do PIS e COFINS.
Segundo o Pacheco, os trechos são inconstitucionais. Com essa medida, com essa devolução, os artigos perdem a validade imediatamente. A devolução por parte do presidente do Congresso representa uma derrota política para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que defendia a medida provisória como forma de compensar os efeitos das desonerações dos 17 setores da economia. Aos jornalistas, o ministro disse que caberá ao Senado encontrar uma alternativa para compensar a perda de arrecadação. O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então um plano B. Silvio Navarro, o ministro da Fazenda, e Fernando Haddad, admitiu que não tem plano B. Uma atrapalhada essa edição dessa medida provisória que passou a valer a partir de 4 de junho. O governo tentando arrecadar aí mais dinheiro, gerou um burburinho aí no mercado. Os empresários reclamaram muito a respeito aí dessa MP. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, não teve dúvida, devolveu aí a MP de volta para o Palácio do Planalto e ela perde então a validade imediatamente, né? E agora o ministro Fernando Haddad tentou explicar aí mais essa derrota para o governo. Tem dois caminhos aqui, Paula. A leitura política segue dois caminhos. De um lado, é evidente que o Congresso Nacional entendeu a sua força depois daquelas sucessivas derrotas que impôs ao governo nos últimos 10 dias. O Congresso entendeu. Vocês se lembram? Saidinha, aquele veto que dizia a respeito às fake news e por aí vai. Então, hoje, a Câmara e o Senado, o que talvez aí tenha alguma novidade, entenderam que são fortes. O Congresso permaneceu de joelhos durante muito tempo. A legislatura passada foi inteirinha assim, sobretudo em relação ao judiciário. Mas agora, aparentemente, começou a perceber a força da sociedade, principalmente por conta do calor das redes sociais, e o eleitor entendeu que tem um caminho direto, o político olha a rede social sim, a volta das pessoas nas ruas, não importa a pauta, não importa quando, mas o brasileiro vai perdendo o medo de recuperar, de retomar o que é teu, né, o que é dele, a rua é do povo, segundo a nossa Constituição, a Carta de 88, ainda está em voga, ainda está em vigor, salvo engano. Portanto, o Congresso começa a se reconectar. É claro que tem um componente aí eleitoral também. Estamos à porta de uma eleição, né? O segundo semestre será tomado, a Câmara vai ficar vazia. Tem mais de 60 deputados que vão concorrer a cargo de prefeitos, por exemplo. Então o Congresso começa a se religar ao seu eleitorado. Esse é o primeiro ponto, entender a sua força. Ontem o Piotr se referiu ao Rodrigo Pacheco como líder do governo no Congresso. Então quando o Rodrigo Pacheco toma a frente e diz não vai passar esta MP, MP tem vida útil de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, mas depois do 45º dia, ela passa a trancar a pauta desde que tenha passado por uma comissão, o que é o caso na maioria das vezes, e lida em plenário. Então, o Rodrigo Pacheco disse logo de cara, olha, isso aqui não vai passar, não queremos este ônus, só quer taxar mais ainda uma população que já enfrenta um hospício, um verdadeiro manicômio tributário, que já é taxada demais. E é claro que esse é um governo que só quer colocar mais impostos para gastar de forma desenfreada. A segunda leitura política é que o Fernando Haddad é alguém que tocava serenata, fazia serenata até outro dia, e era visto como uma espécie de articulador político informal. Ele conseguia conversar com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, algo que o Alexandre Padilha não consegue, é chamado de incompetente pelo presidente da Câmara, por exemplo, já tratamos disso várias vezes. Mas agora, aparentemente, é Fernando Haddad quem começa a sentir a dor da impopularidade no legislativo. Olha, isso é sinal dos tempos. É um governo que tinha muito pouco, a cada dia parece que não tem nada. E o Lula está preocupado? Não, o Lula
acho que ele viajou, né? Tá na Europa, não é isso? Hoje é dia dos namorados, amanhã é dia de Santo Antônio. Vocês estavam lembrando agora há pouco. Curso, o presidente sugeriu que os cientistas brasileiros precisam inventar um produto de inteligência artificial em português. Porra, eu desafio os nossos cientistas, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho. Vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa criado pelo brasileiro, que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial, como foi roubado, sabe, a criação do avião. Que é isso? Tem mais, peraí. Falando para uma plateia de estudantes, Lula tentou incentivá-los a participarem da política. Em seguida, o presidente deixou um conselho. Nunca diga que todo político é safado, que todo político é ladrão, que você não gosta de política, que você não vai fazer política, porque todo cara que fala isso vai ser político, e todo cara que for político vai ser o que ele pensa. Agora sim, Augusto, dá para juntar. Nesse caso ele tem razão, nem todo político é ladrão. Ele é, mas nem todo político é. O PT é, mas ele não é. Agora essa da inteligência artificial é mais um show, né, da ignorância fundamental aí que marca o Lula. Vocacional. Eu fiquei pensando se essa inteligência artificial vai ter alguma previsão aí de linguagem neutra também, né? Porque ele quer em língua portuguesa. Ele pediu. Bom. Alô? Oi. Estava fechado aqui o áudio de vocês. Ô, Paula, então eu estava aqui pensando se o Pimenta, se o Montanha, se ele estava lá na Olimpíada de Matemática, porque ele fez uma conta de matemática semana passada que eu acho que ele vai precisar voltar para as aulas de matemática. Eu não sei se a gente tem esse vídeo aí na mão, mas as contas é de uma matemática não muito correta, não. Não, rapidamente só. O Lula também precisa de aula de matemática, só olhar para as contas fiscais do governo dele, para começar, mas ele não sabe. Agora, ele citou a questão do avião, a isso, como roubou a história do avião, a invenção do avião, foi isso que eu entendi. Sim. Bom, vale ouvir outra vez. Vale a pena ver de novo? Vamos ver isso, novamente. porque eu preciso entrar nesse assunto. Às vezes assunto. Precisa de legenda para entender. Nunca diga, porra, eu desafio os nossos cientistas, vamos criar vergonha e vai ter uma conferência nacional em julho. Vocês tratem de me apresentar um produto de inteligência artificial em língua portuguesa criado pelo brasileiro, que a gente não vai permitir que roube a nossa criação da inteligência artificial, como foi roubado, sabe, a criação do avião. Vamos lá, eu usei para uma pesquisa inteligência artificial. A inteligência artificial feita pelos americanos, no caso, me deu respostas em língua portuguesa citando fontes de veículos aqui do Brasil. Não entendi onde é que ser criado aqui ou lá vai alterar, mas tudo bem. Agora, a questão do avião, o presidente Lula, acho que será que ele sabe exatamente como foi a invenção de Santos Dumont? Quem inventou o avião, presidente, sim, foi Santos Dumont, porque voar sugere que você decole com as suas próprias forças, voe e depois pouse. Santos Dumont fez isso. O que os irmãos Wright fizeram simplesmente foi catapultar. Bom, permaneceram em voo. Todo mundo sabe isso. Agora, óbvio que os americanos contam a história que convence a eles. E tudo bem, toda vez que eu fui aos Estados Unidos eu contei essa história. Falei, então me provem que ele conseguiu decolar por força própria. Porque Santos Dumont fez isso com 14 bis. Então é só uma questão de versão. O que ele devia fazer é orientar, por exemplo, as embaixadas brasileiras a exatamente contar o que aconteceu com Santos Dumont. Porque os franceses reconhecem isso. Se os americanos não reconhecem, é uma questão de guerra cultural, você vai lá e explica. Eles têm um poder gigantesco. Agora, eles não ficam trabalhando contra o país, eles trabalham a favor do país. Daí, obviamente, favorece qualquer história que contem. Eu acho que o Lula não entende absolutamente nada do que Santos Dumont fez, mas aí precisa ler para saber também, né? Precisa aprender, precisa ter a humildade do aprendizado, né, Augusto? Meus amigos, saiu agora na calada da noite.
Câmara também aprova urgência de projeto que equipara aborto a homicídio. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, em votação rápida, a urgência do projeto de lei PL 1904/24, que equipara o aborto de gestações acima de 22 semanas ao homicídio, incluindo casos de estupro. A proposta é de autoria de Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e outros deputados do PL. A mudança visa alterar o Código Penal, que atualmente não impõe restrições de tempo para a realização da interrupção da gravidez. Atualmente, o aborto é permitido apenas em casos de estupro, risco de vida para a mãe ou quando o feto possui anencefalia. No entanto, a proposta dos deputados prevê a criminalização de interrupção da gravidez acima de 22 semanas, independentemente dos casos já previstos na legislação. Se aprovado, a mulher que realizar aborto após 22 semanas de gestação pode ser condenada a apenas de 6 a 20 anos de reclusão. O crime de estupro, por comparação, é punível com penas de 6 a 10 anos. Em 1940, quando foi promulgado o Código Penal, um aborto no último trimestre era uma realidade impensável. E se fosse possível, ninguém o chamaria de aborto, mas de homicídio ou infanticídio, afirmaram os autores da proposta. No ano passado, a então ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, votou pela descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação. A ação começou a ser julgada em setembro, mas foi suspensa após pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso. A discussão sobre a interrupção da gravidez foi iniciada por uma ação movida pelo PSOL.